Olá, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês, amém? Olha, gente, são agora exatamente 10 horas e 54 minutos. Eu falei que entraria hoje, pela manhã, 10 horas, tivemos uns contratempos, mas estamos aqui e durante toda a semana, eu vou fazer o seguinte, durante toda a semana, 11 horas da manhã, eu vou estar entrando aqui pontualmente para conversar com vocês, tá? Para falar com vocês. Olha, avisa aí todo dia, 11 horas da manhã, a partir de hoje, 1º de março, nós estaremos entrando aqui através do Facebook, tá bom? Mida Leite já está aqui conosco, Viviane, Fabrício, e vai compartilhando, vai chamando as pessoas para nós iniciarmos aí essa programação que tem o intuito aí de levar um pouco da palavra de Deus para a sua vida, tá bom, gente? Ontem nós tivemos um culto ao ar livre do projeto Semeando a Palavra, Tem um patrocínio da Igreja Batista Nova Esperança aqui na Bahia. Um abraço a todos os pastores da convenção, pastor Manuel Jorge, pastor Adelso Velasquez, pastor Davi Ribeiro, os pastores co-irmãos aqui, um abraço ao pastor Marcos Fernandes de Cafarnaum, pastor Fernando lá de Irecê, e que Deus abençoe também, em nome de Jesus, a todos os demais pastores, pastor de Chique, da Igreja Batista, também lá, estarei lá, indo agora no final de março, dia 30, dia 31, será o aniversário, e eu estarei ministrando em nome de Jesus, um motivo de muita honra, estar lá, falando um pouco da palavra de Deus, amém? Mas, gente, olha, eu coloquei uma vida de oração como tema, eu comecei a lembrar esses dias, sabe, do início da minha conversão, e ouvindo um pastor, inclusive eu gosto muito das ministrações dele, pastor Paulo Júnior, eu acho que alguns conhecem. Eu ouvi um vídeo, ele falando um pouco do testemunho dele, e eu comecei a lembrar que a oração era muito mais ativa antes do que nos dias atuais. Hoje as pessoas elas não têm mais vivido em oração. As pessoas elas têm feito um modelo de oração. Inclusive eu tenho que me colocar nesse meio. Isso não é um aponto. Eu não tenho que apontar dizendo que são as pessoas que fazem isso. Mas nós temos visto isso dentro de nós. Temos orado apenas por uma conquista, por uma realização. Temos orado apenas para conquistar um favor. Temos orado apenas para buscar uma bênção. E não é essa a vontade de Deus para nós. O que Deus deseja para nós, sabe, é vivermos para agradá-lo, para glorificá-lo. Nós temos que mudar a nossa maneira de observar o Evangelho. O Evangelho, sabe, ele tem poder transformador de vidas. Eu acho que uma vida transformada, ela é mais importante, tenho absoluta certeza disso, do que qualquer conquista material, financeira, física, que alguém possa ter, que alguém possa conquistar. E hoje nós temos visto, no modo geral, as pessoas pedirem para transformar a sua vida financeira, física, material. As pessoas elas querem conquistar uma mudança econômica, uma posição. E cá para nós, é esse o objetivo do Evangelho? Dar para as pessoas, é como se fosse uma paga, um benefício, onde a pessoa ora, para necessariamente alcançar um favor
alcançar um bem. E o Senhor não nos ensinou isso. Sabe, nós temos que começar a mudar. Se nós queremos ser ou nos tornar pessoas usadas por Deus, devemos nos preocupar com o poder da oração, buscando comunhão com Ele, buscando profundidade com Deus, intimidade com Deus, para que possamos nos tornar exemplos que as pessoas possam olhar para nós e possam ver a unção de Deus sobre a nossa vida. Gente, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Abra aí, por favor, em nome de Jesus. Você pode localizar. Capítulo de número 9 de Atos. O versículo é o versículo de número 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. O que eu observo aqui nesse trecho? Eu observo que o Senhor apareceu para Saulo quando ele perseguia a igreja, no momento delicado, onde muitos se escondiam, não podiam pregar o evangelho abertamente. E agora Deus pega aquele homem que é opositor da causa do evangelho, faz ele cair por terra, cego, pois espiritualmente ele já estava cego, agora fisicamente também. E o Senhor faz com que um homem chamado Ananias tenha uma visão acerca de tudo isso. E o Senhor explica para Ananias que agora
em vez de perseguidor, esse homem será um expositor da palavra, que sofrerá por conta da palavra. Sabe, gente, Ananias ora e aquela cegueira espiritual e física cai, as escamas caem dos olhos de Saulo, e agora ele levanta e é batizado, ele entrega a vida dele para o Senhor. O que eu entendo com isso? Sabe, nós devemos ter essa mesma postura hoje. Nós temos que orar para que homens sejam agora usados por Deus, aqueles que a sociedade não dá nada, aqueles que achamos que não tem mais jeito, aquelas pessoas que estão aí perseguindo a causa, por exemplo, o teu filho, o teu marido, a tua esposa, o vizinho, um amigo. O que a igreja tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito? Nós precisamos orar, nós precisamos viver uma vida de oração. A igreja cada dia está mais fraca, a igreja está cada dia mais rasa, a igreja está cada dia mais mistificada, onde as pessoas, elas fazem tudo menos expor as Escrituras. Nós não temos orado, e olha, não me chame, sabe, aquilo de oração, onde as pessoas gritam, sai, está repreendido, está amarrado o demônio. Não, oração, meu irmão, é ligação direta com Deus, é conversa com Ele, é diálogo com Ele, não para buscar favores, mas para estreitar um relacionamento, porque quando você conversa com um amigo, você trata com um amigo coisas pessoais, você abre e rasga o seu coração no intuito de confiança, de desabafo, você divide alegrias, você fala decepções, tristezas, você conversa de um modo geral. Com Deus devemos buscar isso. Interessante que nós observamos aqui, nesse trecho do capítulo 9, até do versículo 1 ao 18, exatamente que houve um processo de oração. Diz aqui que o Senhor pede para Ananias orar em favor de Saulo. O Senhor leva Saulo, sabe, a uma reclusão. Ele não come, ele não bebe, ele fica ali em jejum durante 3 dias. Hoje as pessoas não querem mais jejuar. Quando nós temos um encontro com Deus, nós somos levados a uma mudança de conduta, a uma mudança de ações. Querido, e eu via isso. Eu falei para a igreja alguns dias, já orei começando de madrugada, meia-noite. Comecei a orar quando época de início de conversão. E eu falava, eu vou orar alguns minutos. E daqui a pouco eu orei 1 hora. E outro dia eu fui orar e orei uma madrugada inteira, uma vigília inteira. Eu vi o sol raiar literalmente. E eu pergunto, por que estamos deixando esses hábitos acabarem? E eu percebia que coisas extraordinárias aconteciam. Eu observava que coisas tremendas, o poder da oração é eficaz para mudança, para transformação. Se nós buscarmos o reino de Deus, tudo o que preciso será acrescentado. Não vai precisar orar por casa, porque Deus vai me dar. Não vai precisar orar por finanças, porque Ele vai abençoar minhas finanças. Não vai precisar eu pedir nada, porque antes que eu peça, Ele já saberá. Queridos, nós precisamos voltar aos primórdios da igreja primitiva. Eu lembro que Jesus, ele disse, vocês não conseguem orar nem 1 hora comigo. Vocês não conseguem orar nem 1 hora comigo. Eu pergunto, você tem orado mesmo? Ou tem sido aquela coisa repetida? Pai, abençoa meu filho, abençoa meu marido, Senhor, abre a porta, Senhor, faz um milagre. Você só tem pedido. Você só tem pedido para Deus. Todas as vezes que você entra de joelhos, todas as vezes que você fecha os seus olhos, todas as vezes, eu acredito que é só para pedir. Senhor, faz isso. Você tem orado para pessoas se transformarem? Você tem orado para pessoas se converterem? Você tem orado para a salvação de vidas? Você tem orado
para que haja um despertamento em você e nas pessoas que estão à sua volta? Você tem orado pelo seu pastor para que Deus dê graça para ele? Você tem orado pelos irmãos para que Deus dê graça a ele? Você tem orado pelos pecadores para que eles cheguem ao arrependimento? Querido, nós temos falhado como cristãos, como igreja de Cristo, como igreja do Senhor. Nós temos percebido que a igreja atual, ela tem se tornado uma igreja em que busca os seus próprios interesses, cada um correndo por si mesmo, cada um buscando os seus próprios interesses. E não é isso que nós devemos fazer. Nós temos que entender que devemos orar, devemos buscar, nós devemos ter uma comunhão com o Senhor. Quando nós fizermos isso, nós perceberemos que haverá, uma mudança real, uma mudança sem proporções. Não dá para medir, não dá para mensurar, não dá. Uma vida de oração, pessoas se rendendo a Cristo. Hoje nós temos visto aí, a igreja, ela saindo da sua origem. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu falei sobre a oração ontem, no culto ao ar livre, do projeto Semente da Palavra, e eu falando sobre a oração, ele diz aqui no capítulo 6, no versículo 5, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui nós não devemos orar para chamar atenção, para dizer que somos espirituais. Nós estamos orando para sermos santificados pelas pessoas. As pessoas dizem: olha como ele ora muito, como ele ora bem. Não, nós temos que entender que esse modelo de oração deve ser uma oração sincera, sem hipocrisia, sem querer chamar atenção, os holofotes para si. Interessante que não era um hábito naquela época de orar nas ruas, não era um hábito orarem em pé nas igrejas, e pode ser até algo comum. Interessante, no versículo 6 ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto ou oculto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui tem uma coisa até interessante de se falar, que eu não comentei ontem. Vamos lá, esse modelo de oração aqui. As casas daquela época não costumava-se ter muitos quartos, não, máximo 1, 2 quartos. E outra curiosidade, não tinha portas. Era muito raro um quarto, um aposento ter porta. Geralmente se tinha porta na despensa. Então o que dá a ideia aqui? Não é de entrar literalmente no quarto. Eu até falava ontem na igreja, possa ser que não tenha nem quarto. Não é uma obrigação de ter que entrar no quarto, mas você se reservar a um momento de intimidade, de despreocupação, de sintonia com Deus. Esse lugar secreto significa exatamente, meu irmão, você está ali para ter com Ele aquele momento de intimidade. E ele diz que o teu pai que te vê em secreto. Deus não te vê você só no secreto, Ele vê você toda hora, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas é no momento de você tratar, se dirigir a Ele, Ele se dirigir a você. E ele diz aqui no versículo 7, orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é o tamanho da tua oração que vai trazer efeito para a sua vida. Não é o tamanho da sua oração ou a linguagem especial, erudita, que vai fazer com que Deus te ouça. Não. O que vai fazer que Deus te ouça é exatamente você ser natural. Eu já vi pessoas orando, meu Deus do céu, irmão,
Pelo amor de Deus, o cara não fala assim, ele não fala desse jeito, ela não fala desse jeito. Ó Deus, 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 o Senhor, eterno, maravilhoso. É muito bonito, meu irmão, ele quer emocionar as pessoas. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele faz um teatro, ele usa, meu irmão, da linguagem persuasiva e eloquente para tentar impressionar. Ô querido, nós temos que aprender, nós estamos aqui para impressionar ninguém, nós estamos aqui para buscar uma comunhão com Ele, nós estamos para buscar uma comunhão perfeita com Deus, para que Ele possa dizer: olha, eu estou te ouvindo, eu estou ouvindo você, eu estou ouvindo você. Nós precisamos voltar à prática da oração. Por que a nossa vida está fadada ao fracasso? Porque nós temos perdido tantas oportunidades, porque nós temos perdido tanta coisa, porque nós não temos um contato constante com Deus. Me perdoe, nós temos mais contato com redes sociais, nós temos mais contato com pessoas, nós temos mais contato com a TV, com vídeos, com internet, nós temos contato com muita coisa, menos com Deus. A nossa comunhão com Deus tem ficado tão pequena, tão restrita, tão ínfima, que temos perdido a oportunidade de conquistar. Querido, nós temos que aprender, orar mais, buscar mais, ter sede das coisas de Deus. Aí conversões vão acontecer dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, pessoas que vão se render e vão querer Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos viver uma vida de oração, salvar pessoas, levar pessoas à comunhão perfeita com o Eterno, aquele que nos deu vida, aquele que nos deu fôlego de vida. Nós precisamos disso. Por favor, comece a entender que Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para mim e para você. Eu gostaria que você, ainda falando de oração, eu gostaria que você lesse um texto junto comigo, por favor, para que você possa entender que é importante nós vivermos uma vida de oração. E olha, a partir de hoje, eu quero me comprometer com Deus e com você, não orar apenas aquela oração que eu faço de meia-noite, não. Aquilo ali, querido, é um momento muito pequeno, não, mas uma coisa mais profunda. E eu não vou marcar com você, não, você vai buscar o seu momento. Eu estou só trazendo o despertamento aqui para que a gente possa ter isso, para que nós venhamos ter isso. Não é aquela oração mecanizada, programada, não, mas nós devemos, em momentos oportunos, nesse espaço de tempo que você vai para o trabalho, nesse espaço pequeno de tempo que você está voltando para casa, você possa ali, sabe, se reservar a conversar com Deus. Por que não? Você diz que não tem tempo, mas venha remir o seu tempo, venha buscar mais. Me perdoe, mas muitas das vezes nós temos estudado tanto sobre Deus e temos entendido muito pouco dele, porque vivamos através de livros, estudando, buscando saber quem ele é, mas não buscamos isso dele através da oração. E por isso nós temos percebido que não temos tido tanto resultado. Nós ficamos limitados, ficamos aí estagnados, né? E Deus, Ele quer fazer você despertar para isso. Aí você fica preocupado: pastor, ore por isso, ore por aquilo, pastor, faça oração pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha família. Eu vou dizer, quando você estiver no nível de comunhão, lógico que é importante uns orarem pelos outros, é importante demais, mas quando você aprender que você, direta, ligada com Deus, você buscando por si, se fortalecendo, tendo esse relacionamento com Ele, você vai se tornar uma pessoa mais segura,
Porque você conhece a Deus. Você não ouviu apenas falar de Deus, como Jó, né? Antes eu ouvia falar, mas agora eu creio de estar contigo, de contigo andar. É isso que nós temos que aprender. Ah, querido, nós precisamos exatamente fazer isso. Nós precisamos voltar, buscar. Olha o que acontece aqui. Capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus, ele sempre nos dá direção. Ele ora por si mesmo. Aqui no capítulo 17, versículo 1, ele diz, Jesus, ele age dessa maneira assim. Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Interessante isso aqui, né? Aí ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele orou por ele. Aí agora ele ora pelos discípulos. Ele diz no versículo 6, manifestei o teu poder aos homens, que do mundo me deste, eram teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Eu poderia continuar lendo esse trecho, mas eu vou avançar para o versículo 20, onde ele diz, e não rogo somente por esses, ele agora roga por todos os crentes, todos os que aceitaram o Evangelho, aqueles que receberam a palavra. E ele diz, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, até por nós que estamos crendo agora. 2000 anos se passaram e ele já orava por nós. Aí ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o é em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Precisamos ser um com Deus, ter a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não está preocupado, meu irmão, com dívida de banco, com dívida de cartão, com resultado disso ou daquilo. Passar na faculdade, ser aceito no vestibular. Ô pastor, mas eu estou aqui, eu preciso. Querido, as demais coisas serão acrescentadas. Esteja preocupado em ter uma comunhão com Deus. Eu não estou sendo radical, não. Eu estou sendo muito transparente com você. A Bíblia nos revela que se nós tivermos esta comunhão com Ele, Ele vai, querido, acrescentar tudo isso que precisamos. Isso vai ser fichinha, porque Deus te dará além do que você pede. Querido, vamos viver uma vida de oração. Deus abençoe a todos. Um forte abraço, a paz e até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.